Bom, boa noite, gravando agora. Vamos iniciar a aula 8, né? Estamos caminhando bastante. A Ida vai fazer a leitura inicial. Vamos lá. A causa do desejo. O objeto atrás do desejo, a identificação sádica com o objeto fetiche, a identificação masoquista com o objeto comum, o amor real presente na transferência, o deixar-se cair da jovem homossexual. Desculpa, eu vou tirar aqui. Peraí. Eu gostaria de conseguir dizer-lhes hoje um certo número de coisas sobre o que lhes ensinei a designar por objeto A, para o qual nos orienta o aforismo que promovi da última vez a respeito da angústia, que ela não é sem objeto. O objeto A, este ano, está no centro de nosso discurso. Se ele se inscreve no âmbito de um seminário que intitulei de A Angústia, é por ser essencialmente por esse meio que se pode falar dele, o que também quer dizer que a angústia é sua única tradução subjetiva. O pequeno A, que aparece aqui, no entanto, foi introduzido há muito tempo. Anunciou-se na fórmula da fantasia, como suporte do desejo. Sujeito barrado, punção de A. Sujeito É barrado, interessante, de A. interessante, né, essa introdução, porque sempre me perguntei, né, porque o Seminário 10 é o seminário que leva essa fama de trabalhar o objeto A, o surgimento do objeto A, né? Mas lá no Seminário 5, Seminário 4, onde, né, começa a se esboçar o grafo do desejo, e o 6, como a gente está vendo, né, o A aparece, né? Mas ainda num movimento simbólico de Lacan, ainda, né, na primazia do simbólico. O ensino de Lacan vai passar na primazia do simbólico imaginário para a primazia do real, que começa aqui pelo 10. Então, eu sempre fiquei assim, por que esse A aparece antes, né? Mas eu acho que com outro estatuto, né? Com uma coisa assim, que não vai ter tanto a teorização do gozo, a teorização da angústia mesmo, né? Então, ele está ali mais simbolicamente, né, representado. Enfim, só uma observação. Aí o item 1, né? Meu primeiro ponto será para acrescentar um esclarecimento que, com certeza, para os que me ouviram, não é impossível de obter por eles mesmos, embora explorá-lo hoje não me pareça inútil. O que se trata de precisar concerne a miragem proveniente de uma perspectiva que podemos chamar de subjetivista, uma vez que na constituição de nossa experiência, ela deposita toda a ênfase na estrutura do sujeito. Essa linha de elaboração que a tradição filosófica moderna levou a seu ponto mais extremo, ali pelas imediações de Rousseau, através do destaque da função da intencionalidade, faz-nos cativos de um mal entendido acerca do que convém chamar de objeto do desejo. Ensinam-nos, com efeito, que não há nenhuma noese, nenhum pensamento que não seja voltado para alguma coisa. Esse é o único ponto, ao que parece, que permite ao idealismo encontrar seu caminho para o real. Mas pode o objeto do desejo ser concebido dessa maneira? Será que o é no que diz respeito ao desejo? Quanto ao nível da nossa escuta, que existe em cada um e que necessita de intuição, direi: será que o objeto do desejo está à frente?
Essa é a miragem de que se trata. Ela esterilizou tudo que, na análise, tensionou avançar no chamado sentido da relação de objeto. E já passei por muitos caminhos para retificá-la. É uma nova maneira de acentuar essa retificação que proporei agora. Não a farei tão desenvolvida quanto conviria, sem dúvida reservando essa formulação para algum trabalho meu que possa chegar-lhes por outro caminho. Penso que, para a maioria dos ouvidos, será suficiente escutar as formulações maciças que acredito poder contentar-me em acentuar hoje a respeito do ponto que acabo de introduzir. No progresso da epistemologia, vocês sabem quantas dificuldades produziu o isolamento da noção de causa. Não foi sem nenhuma sucessão de reduções, que acabaram por levá-la a uma função das mais tênues e das mais dúbias, que a ideia de causa pode manter-se no desenvolvimento de nossa física. Está claro, por outro lado, que seja qual for a redução a que submetemos, a função mental dessa ideia, se assim podemos dizer, não pode ser eliminada ou reduzida a uma espécie de sombra metafísica. É muito pouco dizer que é um recurso à intuição que a faz substituir. Sustento que, a partir do reexame que possamos fazer dela, a partir da experiência analítica, que qualquer crítica da razão pura, exposta por nossa ciência, poderia ser feita. Para fixar nossa meta, direi que o objeto A não deve ser situado em coisa alguma que seja análoga à intencionalidade de uma noese. Na intencionalidade do desejo, que se deve ser distinguida dele, esse objeto deve ser concebido como causa do desejo. Para retomar minha metáfora da há pouco, o objeto está atrás do desejo. O desejo é desse objeto A que surge a dimensão cuja evitação, na teoria do sujeito, tem produzido a insuficiência de toda a coordenação, cujo centro se manifesta como teoria do conhecimento, gnoseologia. Aliás, a novidade topológica estrutural exigida pela função do objeto é perfeitamente sensível nas formulações de Freud, nominalmente nas concernentes à pulsão. Se quiserem verificar isso num texto, remeto-os à 32ª lição da Introdução à Psicanálise, que citei da última vez. A distinção que vocês encontrarão nela entre Ziel, o alvo da pulsão, e seu Object. É muito diferente do que se oferece inicialmente ao pensamento. A ideia... objeto, que é o objeto. Ziel é o alvo. Object. E object é o objeto. É porque a pronúncia, né, em alemão é essa, Object. Esses termos estão no Freud, a pulsão e seus destinos, também traduzido como a pulsão e suas vicissitudes. Aí ele vai dizer direitinho, Ziel, object, drang, que é a pressão, né? E a fonte, como é que chama mesmo a fonte? Ziel, object, e a fonte que me fugiu o nome, mas... Depois eu olho aqui e trago para vocês. Tá bem. É muito diferente do que se oferece inicialmente ao pensamento. A ideia de que esse alvo e esse objeto estariam no mesmo lugar. Freud emprega termos muito marcantes, o primeiro dos quais é invaginado, inserido. O objeto desliza para dentro, passa para algum lugar.
É a mesma palavra que serve para deslocamento, que o objeto, em sua função essencial, é algo que se furta ao nível de captação que nos é próprio, é assinalado ali como tal. Por outro lado, há nesse nível uma oposição expressa entre dois termos: alceres, externo, exterior, e ineres, ineres, interior. É isso? Uhum. É indicado com precisão que o objeto deve ser situado alceres, no exterior, e, por outro lado, que a satisfação da tendência só consegue realizar-se, por outro, na medida em que se liga a alguma coisa que deve ser considerada no ineres, isso? No interior do corpo, onde ela encontra sua befriedigung, sua satisfação. Aí tem esse esquema aqui, né? Não sei se Márcia e Vera vão comentar alguma coisa. O eu e o não eu. Vera é melhor nesse esquema. Não, aqui não sei se ele está falando daquela imagem real e da imagem virtual, né? Do I de A e o I linha de A. Lembra? Eu acho que é isso. E no I linha de A aparece o objeto A. É onde aparece o objeto A, nessa imagem meio frágil, né? Que o sujeito tem de si. Eu acho que é isso. Mas vamos ver aqui. Vamos. A função topológica que lhes apresentei permite formular com clareza o que é preciso introduzir para resolver esse enigma. É a ideia de um exterior antes de uma certa interiorização, que se situa em A, antes que o sujeito, no lugar do grande outro, capte-se na forma especular, em X. Em X mesmo? Uhum. Forma esta que introduz para ele a distinção entre o eu e o não eu. É a esse exterior, lugar do objeto, ou anterior a qualquer interiorização, que pertence à ideia de causa. Vão ilustrá-la imediatamente da maneira mais simples de ser entendida por seus ouvidos, porque hoje também me absterei de fazer metafísica. Para colocá-la em imagem, não é à toa que me servirei do fetiche como tal, pois é nele que se desvela a dimensão do objeto como causa do desejo. O que se deseja? Não é o sapatinho, nem o seio, nem seja o que for em que vocês encarnem o fetiche. O fetiche causa o desejo. O desejo, por sua vez, agarra-se onde puder. Não é absolutamente necessário que seja naquela que calça o sapatinho. Este pode estar em suas imediações. Sequer é necessário que seja ela a portadora do seio. O seio pode estar na cabeça. Mas todo o mundo sabe que, para o fetichista, é preciso que o fetiche esteja presente. O fetiche é a condição mediante a qual se sustenta seu desejo. Indicarei de passagem um termo que creio ser pouco usual em alemão e que as traduções vagas que temos em francês deixam escapar completamente. Trata-se, com respeito à angústia, da relação que Freud indica com a palavra Libido-Haus. Lidamos aí com um termo situado entre Ausschaltung, que indicaria algo da ordem da interrupção ou da suspensão, e Inhalt, que seria o conteúdo. Não é um nem o outro, é a sustentação da libido.
Numa palavra, essa relação com o objeto de que hoje lhes falo permite fazer a síntese entre a função de sinal da angústia e sua relação, afinal, com algo que podemos chamar, na sustentação da libido, de uma interrupção. Suponho ter me feito entender suficientemente, através da referência do fetiche, sobre a diferença máxima que separa as duas perspectivas possíveis acerca do objeto como objeto do desejo, e sobre as razões que me fazem colocar o pequeno A numa precessão essencial. Já quero fazê-los entender aonde nos conduzirá nossa investigação. Quer que eu leia um pouquinho? Quer ler, Ricardo? Ou quer que eu leia? Você pode ler, por Pode favor? ler. Depois eu leio. Tá bom. Bem, o item 2, né? No próprio lugar em que seu hábito mental lhes indica procurar o sujeito, ali onde, a despeito de vocês, perfila-se o sujeito, por exemplo, quando Freud indica a origem da tendência, ali onde existe no discurso o que vocês articulam como sendo vocês, em suma, ali onde vocês dizem eu, G, é propriamente aí que, no nível do inconsciente, situa-se o pequeno A. Nesse nível, vocês são A, o objeto, e todos sabem que isso é que é intolerável, e não apenas no discurso, que afinal o trai. Vou ilustrá-lo rapidamente com um comentário destinado a deslocar ou abalar o ramerrão em que vocês se habituaram a deixar as chamadas funções do sadismo e do masoquismo, como se isso fosse apenas o registro de uma espécie de agressão imanente e de sua reversibilidade. Ao entrarmos na estrutura subjetiva deles, aparecerão traços de diferença, dentre os quais o essencial é o que apontarei agora. Aí ele faz um esquema aqui, né, um N, o desejo sádico. Eis um esquema em que vocês encontrarão as distinções organizadas pelo grafo numa fórmula abreviada com 4 vértices. À direita, temos o lado do grande outro. À esquerda, o do sujeito, que é o do eu, G, ainda não constituído, do sujeito a ser revisado no interior de nossa experiência, e que sabemos não poder coincidir com a fórmula tradicional do sujeito, qual seja, ser exaustivo em todas as relações com o objeto. O desejo sádico, com tudo o que comporta de enigmático, só é articulável a partir da esquise, da dissociação que ele almeja introduzir no sujeito, no outro, impondo-lhe até certo limite o que não poderia ser tolerado, até o limite exato em que aparece no sujeito uma divisão, uma iância entre sua existência de sujeito e o que ele sofre, aquilo de que pode padecer em seu corpo. Não é tanto o sofrimento do outro que é buscado na intenção sádica, mas sua angústia. Isso é interessante, né? Fiz a anotação disso com uma pequena sigla, S barrado de O, zero. É zero o O? Deve ser zero, né? Acho que é 0. É 0. No finalzinho fala que é 0. Ah. Uhum. Nas fórmulas de minha segunda aula deste ano, ensinei-os a lê-la. Não é O a letra, mas 0. Tá? A angústia do outro, sua existência essencial como sujeito em relação a essa angústia, eis o que o desejo sádico tenciona fazer vibrar. E foi por isso que não hesitei, num de meus seminários passados,
em expor sua estrutura como propriamente homóloga ao que Kant articulou como a condição de exercício de uma razão pura prática, de uma vontade moral propriamente dita, na qual ele situa o único ponto em que pode manifestar-se uma relação com um puro bem moral. Peço desculpas pela brevidade deste lembrete. Os que assistiram a esse seminário hão de estar lembrados. Os outros, dentro em pouco, verão publicado o que pude retomar dele num prefácio de A Filosofia na Alcova, que foi o texto em torno do qual eu tinha organizado essa aproximação. O traço novo que pretendo introduzir é este, que De caracteriza qual o seminário que ele desejo... está falando? Oi? De qual seminário que ele está falando? Acho que é esse que ele está Não, falando. peço desculpas pela brevidade desse lembrete. Os que assistiram a esse seminário hão de estar Ele falou de lembrados. um dos seminários Seminário passados, mas passado, ele não fala qual é, não. aonde ele vai trabalhar a filosofia na Alcova. É, Aí fiquei curiosa de saber qual é. de Aproveitar que eu Kant. interrompi, vou colocar aqui os termos da pulsão. São os termos da pulsão, a Kelly, a fonte, né? Zio é o alvo, a meta, né? Onde a pulsão quer atingir. O objeto é o objeto que ela atinge, pode estar no corpo ou fora do corpo, mas é sempre uma satisfação parcial, né? Porque nunca é completa. Drang é a pressão, que é toda a polêmica em torno do termo pulsão, que não é um impulso, não é uma coisa que tem um tempo, é uma pressão constante, que é drang. E Kelly é a fonte, que Freud vai dizer nesse texto, que não interessa a psicologia, é uma fonte no órgão, uma fonte... Como é a fonte? A fonte é Kelly, em alemão. Mas ele não se detém, ele diz que Kelly vocês estão ouvindo bem? Que Kelly não compete à psicanálise investigar isso, que é uma fonte no órgão, que é uma fonte que gera pulsão. Mas isso tudo, né, é no mesmo texto que ele diz que a pulsão é um conceito fronteiriço entre o somático e o psíquico, né? Entre o corpo, né, e o psíquico. Mas o Lacan vai vir no seminário 11, né? Ele vai trazer a desmontagem da pulsão, vai dizer que foi importante Freud organizar assim, bonitinho e tal, mas que a pulsão ela pode ser uma coisa assim totalmente surrealista. E ele faz uma descrição, descreve uma colagem surrealista e diz: olha aí o que poderia ser a pulsão, né? Uma tomada que sai do motor e entra no nariz e sai pela cabeça, enfim. Então, é bem interessante. Eu só lembrei porque ele comentou do zio, né, do alvo e do objeto. Pode. Gente, me perdi. É o traço novo? Não, você terminou o parágrafo, o primeirozinho, tá. em que ele diz que Então, ele menciona outro seminário, que a gente não sabe qual é. tá. Só fazer uma dúvida aqui. O S0 na página anterior, né? Esse aqui é o... O que significa esse zero? É o sujeito da angústia? Ele fala Sem aqui som. do sádico, Mas, né? Do sadismo, né? Eu acho que sim, ele fala que o a Márcia sádico está sem som. busca sua angústia, né? Aí ele fez essa anotação com uma pequena sigla, S/0. E ele diz que Isso. está lá no começo, então nós passamos por isso. Né? Está na segunda aula deste ano. Depois vale a pena voltar, então, para entender melhor o que seria esse zero. Mas, realmente, parece ligado ao sadismo. Então, Que aqui, deve aplacar a angústia, né? Então, a angústia, não sei. então retomando aqui, né?
os outros dentro em pouco verão publicado, que pude retomar dele num prefácio de A Filosofia da Alcova, que foi o texto em torno do qual eu tinha organizado essa aproximação. O traço novo que pretendo introduzir é este, que caracteriza o desejo sádico. Na realização de seu ato, de seu rito, pois trata-se propriamente do tipo de ação humana em que encontramos todas as estruturas do rito. O que o agente do desejo sádico não sabe é o que procura. E o que ele procura é fazer-se aparecer ele mesmo como puro objeto, fetiche macabro, diante de quem, se, na totalidade dos casos, essa revelação só pode permanecer obtusa. É uma pergunta, gente, peraí. Diante de quem, se na totalidade dos casos, essa revelação só pode permanecer obtusa para ele próprio. É nisso que se resume, em última instância, a manifestação do desejo sádico, na medida em que aquele que é seu agente caminha para uma realização. Aliás, se evocarem a figura de Sade, vocês perceberão que não é por acaso que o que restou dele, após uma espécie de transubstanciação consumada ao longo das eras, após a elaboração imaginária das gerações, foi precisamente a forma que Man Ray não encontrou nada melhor a fazer do que dar-lhe no dia em que se tratou de fazer seu retrato imaginário, a saber, uma forma petrificada. Esse parágrafo aqui, ele está falando de uma outra coisa, né? Enfim, totalmente diferente. Ele está às voltas com o sadismo, né? E ele está dizendo que Man Ray fez aí o retrato. Ele dá umas viajadas de vez em quando, né? Fez uma imagem de Sade, né? Enfim. Totalmente diferente é a posição do masoquista, para quem essa encarnação de si mesmo como objeto é o objetivo declarado. Quer ele se torne um cachorro embaixo da mesa, quer uma mercadoria, um item negociado num contrato, sendo vendido entre outros objetos a ser postos no mercado. Em suma, o que ele busca, né, o masoquista, é sua identificação com o objeto comum, o objeto de troca. É-lhe impossível apreender-se pelo que ele é, uma vez que, como todos, ele é um pequeno ar. Quanto a saber em que isso lhe interessa tanto, esse reconhecimento que, de qualquer modo, continua impossível, isso é o que sua análise se poderá revelar. Mas antes mesmo de podermos compreender as condições particulares desta, há algumas conjunções estruturais que é preciso estabelecer aqui. Acho que quando ele fala, né, do masoquista como ele é um A objeto, né? Não é o A da angústia. Porque ele fala, né? Um cachorro embaixo da mesa, enfim. Lugar todo o A como posição de objeto, porque a gente tem o A em diferentes versões, né? O A causa de angústia, o A causa de desejo, e o A é objeto do outro, muitas vezes, objeto, né? Enfim. Então, quanto a saber em que isso lhe interessa tanto, esse reconhecimento que, de qualquer modo, continua impossível, isso é o que sua análise poderá revelar. Já li, né? Eu vou continuar. Mas antes mesmo de podermos compreender as condições particulares desta, há algumas conjunções estruturais que é preciso estabelecer aqui. Entendam bem que eu não disse, sem mais, que o masoquista alcança sua identificação como objeto. Como no sádico, essa identificação só aparece numa cena. Só que, mesmo nessa cena, o sádico não se vê, vê-se tão somente o resto. Há também algo que o masoquista não vê,
e veremos o que é dentro em pouco. Isso me permite introduzir algumas formulações, a primeira das quais é que reconhecer-se como objeto de desejo, no sentido como o articulo, é sempre masoquista. Esse tema é sempre complexo, né, dessa polaridade sadomasoquista, né? E está nesse texto justamente, Freud, quando fala da pulsão e dos destinos da pulsão, um dos destinos ele vai dizer da reversão ao seu oposto, aí ele vai dar o exemplo do exibicionista e o voyeurista, do sadismo com o masoquismo, né? Então, e é uma parte também complexa do texto lá de Freud, né? E aí aqui eu acho que ele está retomando um pouco isso, sem ser tão direto, né? Mas como ele falou de alguns termos desse texto e está trabalhando o sadismo e o masoquismo, que é justamente o Freud trabalha nesse texto aí, da pulsão. Essa formulação tem o interesse de sensibilizá-los para a dificuldade. É bastante cômodo nos servirmos de outro teatrinho de marionetes e dizer, por exemplo, que se existe masoquismo é porque o super-eu é muito malvado. Sabemos, é claro, de todas as distinções necessárias a fazer no interior do masoquismo, o masoquismo erógeno, o masoquismo feminino, o masoquismo moral. Mas o simples enunciado dessa classificação surte um pouquinho o efeito do existe esse corpo, existe a fé cristã e existe a queda de Wall Street. De qualquer modo, isso nos deixa um tantinho insatisfeitos. Se o termo masoquismo pode assumir algum sentido, deveríamos encontrar para ele uma formulação que fosse um pouco mais unitária. Ao dizer que o super-eu é a causa do masoquismo, não deixaríamos muito essa intuição satisfatória, exceto que ainda é preciso levar em conta o que lhes ensinei hoje sobre a causa. Digamos, então, que o super-eu participa da função desse objeto como causa, tal como a introduzi hoje. Eu poderia até fazê-lo entrar na série dos objetos que teremos que dispor diante de vocês. Então, o super-eu participa da função desse objeto como causa. Eles são enumeráveis, mas se não produzirem desde logo esse catálogo, foi para que vocês não perdessem a cabeça e viessem a supor que nele se encontram as mesmas coisas com que vocês sempre deparam no tocante à análise. Não é verdade. Se vocês pensam conhecer a função do seio materno ou as do síbalo, sabem muito bem da obscuridade que persiste em seus espíritos a respeito do falo. E quando se trata do objeto que vem imediatamente depois, entrego-o a vocês de qualquer modo para dar alimento à sua curiosidade. Trata-se do olho como tal. Aí vocês não sabem mais nada. É por isso que só devemos nos aproximar disso com prudência, por boas razões, pois, se ele é o objeto sem o qual não há angústia, é realmente um objeto perigoso. Sejamos prudentes, pois já que ele falta. Em termos imediatos, essa prudência me dará ensejo a evidenciar em que sentido eu disse, das 2 aulas atrás, algo que reteve a atenção de um dos meus ouvintes, que o desejo e a lei eram a mesma coisa. O desejo e a lei são a mesma coisa no sentido de que seu objeto lhes é comum. Portanto, não basta nos oferecermos o consolo de que eles são, em relação um ao outro, como os 2 lados da muralha, ou como o direito e o avesso. Isso é baratear demais a dificuldade. Não é por outra razão, senão torná-la sensível
que tem valor o mito central que permitiu à psicanálise deslanchar. O mito de Édipo não quer dizer nada senão isto. Na origem, o desejo, como o desejo do pai, e a lei são uma e a mesma coisa. A relação da lei com o desejo é tão estreita que somente a função da lei traça o caminho do desejo. O desejo como desejo pela mãe é idêntico à função da lei. É na medida em que proíbe esse desejo que a lei impõe o desejá-la, pois, afinal, a mãe não é, em si mesma, o objeto mais desejável. Se tudo se organiza em torno do desejo pela mãe, se devemos preferir que a mulher seja outra que não a mãe, que quer dizer isso? Que quer dizer isso, senão que um mandamento se introduz na própria estrutura do desejo? Numa palavra, desejamos no mandamento. O mito de Édipo significa que o desejo do pai é o que cria a lei. Em que consiste o Interessante, né? Ele está colocando É. assim, ele está colocando uma diferença temporal aí, né? Uhum. E a gente sempre pensa que a lei incide, né? Separa sujeito e outro, proíbe, né? E com isso o sujeito se torna faltoso e desejante. Mas ele está dizendo aí que é concomitante, né? Que à medida que a lei ao desejo, né? É algo como se fosse ao mesmo tempo, né? Ele complexifica um pouco, né? O Freud faz ali em ordem, né? Ele complexifica um pouco, mas ele está dizendo que o desejo é muito, muito próximo da lei, porque um condiciona o outro, né? Mas é quase que ao mesmo tempo. Uhum. Muito interessante. Em que consiste o valor do masoquismo nessa perspectiva? Unicamente em seu preço para o masoquista. Quando o desejo e a lei encontram-se juntos, o que o masoquista tenciona evidenciar, e evidenciar, acrescento, em seu pequeno palco, pois nunca se deve esquecer essa dimensão, é que o desejo do outro produz a lei. Então, quando o desejo e a lei encontram-se juntos, o que o masoquista tenciona evidenciar é que o desejo do grande outro produz a lei. Vemos imediatamente um dos efeitos disso. É que o próprio masoquista aparece na função que chamaria de função do objeto, do dejeto. É nosso objeto A, mas sob a aparência do deslustrado, do atirado aos cães, à imundície, à lata de lixo, ao rebotalho do objeto comum, na impossibilidade de colocá-lo em outro lugar. É a outra função do objeto A, né? Que é causa de desejo, angústia e resto. Né? Aquele resto que, enfim, a gente vê pessoas nessa posição, né? Que se colocam nessa posição de lixo, de não sirvo para nada, muito na melancolia, né? Enfim. Mas aí ele está aproximando do masoquismo, né? Que eu já não domino tanto esse tema. Esse é um dos aspectos em que pode aparecer o A tal como ilustrado na perversão. Essa demarcação, no nível do masoquismo, não esgota de maneira alguma o que só podemos delimitar ao contorná-lo, ou seja, a função do A. O efeito central dessa identidade que conjuga o desejo do pai com a lei é o complexo de castração. A lei nasce da transmutação ou mutação misteriosa do desejo do pai depois de ele ser morto. E a consequência disso, tanto na história do pensamento analítico, quanto em tudo que podemos conceber como a ligação mais certeira, é o complexo de castração. É por isso que vocês já viram aparecer em meus esquemas a notação -φ no próprio lugar em que falta o azinho. Logo, primeiro ponto,
Menos FI é castração, né? Logo, primeiro ponto, falei-lhes do objeto como causa do desejo. Ponto 2. Eu lhes disse que o reconhecer-se como objeto do próprio desejo é sempre masoquista. Indiquei-lhes, a esse respeito, o que se perfilava por trás de uma certa incidência do supereu e apontei uma particularidade do que acontece no lugar desse objeto A sob a forma do menos φ. Chegamos, assim, a nosso terceiro ponto. Se refere às possibilidades estruturais da manifestação do objeto A como falta. É para fazer com que ele seja concebido. Menos FI, sobretudo, representa falta, né? Castração, mas castração, a a falta. falta. Então, chegamos assim ao nosso terceiro ponto, que se refere às possibilidades estruturais da manifestação do objeto A como falta. É para fazer com que ele seja concebido que o esquema do espelho já é presentificado diante de vocês há algum tempo. O que é o objeto A no nível do que subsiste? Não é uma pergunta, peraí. O que é o objeto A no nível do que subsiste como corpo e que em parte nos rouba, por assim dizer, sua própria vontade? Esse objeto A é a rocha de que fala Freud, a reserva derradeira e irredutível da libido, cujos contornos é tão patético ver literalmente pontuados em seus textos, a cada vez que ele a encontra. E não terminarei minha aula de hoje sem lhes dizer onde devem reformular essa convicção. Esse pequeno A, em que lugar se encontra? Em que nível poderia ser reconhecido, se isso fosse possível? Eu lhes disse há pouco que o reconhecer-se como objeto do próprio desejo é sempre masoquista. Mas o masoquista só o faz no palco. E vocês verão o que se passa quando ele não pode mais continuar no palco. Nem sempre estamos no teatro, embora este se estenda até muito longe, inclusive ao domínio de nossos sonhos. Quando não estamos em cena, quando ficamos aquém dela e procuramos ler no outro qual é a sua questão, só encontramos aí em X a falta. De fato, o objeto liga-se à sua falta necessária ali, onde o sujeito se constitui no lugar do outro, isto é, o mais longe possível, além até do que pode aparecer no retorno do recalcado. No urvedrão, no irredutível do incógnito, não podemos dizer incognoscível, já que falamos dele. É aí que se estrutura e se situa o que, em nossa análise da transferência, produzi diante de vocês com o termo agalma. É na medida em que esse lugar vazio é visado como tal que se institui a dimensão sempre negligenciada por razões evidentes quando se trata da transferência. Esse lugar delimitado por algo que é materializado na imagem, uma borda, uma abertura, uma ânsia, onde a constituição da imagem especular mostra seu limite, é o lugar de eleição da angústia. Esse fenômeno da borda, vocês o encontram, por exemplo, em ocasiões privilegiadas, na janela que se abre, marcando o limite do mundo ilusório do reconhecimento, aquele que chamam de cena ou palco. Essa borda, esse enquadramento, essa ânsia, ilustra-se nesse esquema pelo menos 2 vezes, na borda do espelho e também neste sinalzinho da punção, né, que ele fala, que fica aí no lugar da angústia, isto é, que fica aí no lugar da angústia, isto é, o que vocês devem sempre guardar como o sinal do que deve ser procurado no meio. No meio,
O texto de Freud sobre Dora, a que lhes peço que se refiram, é cada vez mais espantoso de ler, pela dupla face que apresenta. Fraquezas e insuficiências evidenciam-se para os novatos como as primeiras a destacar, mas a profundidade atingida por tudo aquilo em que ele vem esbarrar revela a que ponto, nesse texto, Freud estava girando em torno do próprio campo que tentamos desenhar. Para os que ouviram meu discurso sobre o banquete, o texto de Dora, naturalmente, primeiro, convém vocês se familiarizarem com ele, pode lembrar a dimensão sempre evitada quando se trata da transferência, a saber que a transferência não é simplesmente aquilo que reproduz e repete uma situação, um ato, uma atitude, um trauma antigo. Há sempre uma outra coordenada que enfatizei a propósito da intervenção analítica de Sócrates, ou seja, nominalmente, no caso que estou evocando, um amor presente no real. Nada poderemos compreender da transferência se não soubermos que ela também é consequência desse amor presente, e os analistas devem lembrar-se disso no correr da análise. Esse amor se faz presente de diversas maneiras, já que ao menos eles se recordem disso, quando ele estiver ali, visível, mais que ao menos, né? É em função desse amor, digamos, real, que se institui o que é a questão central da transferência. Aquilo que o sujeito formula a si mesmo a respeito do agalma, ou seja, o que lhe falta, pois é com essa falta que ele ama. Que interessante, né? Essa Tem história até do Cosmos. Oi? tem até uma parte, não lembro localizar assim, que o Lacan fala todo encontro é um encontro de amor. Vocês lembram dessa fala? Não, nesse seminário? Não. Não? Eu não sei localizar, mas quando fala da transferência, que todo encontro é um encontro de amor. Uhum, Né? sim. Então, daí que eu lembrei disso aqui, na hora que ele colocou a questão, né? Acho que é Um amor no presente no seminário da real. transferência mesmo. Do Seminário seminário 8 É. da E transferência. na questão do Ele vai falar. banquete, quando Alcebiades, né, o general está O lá Sócrates comemorando, pediu Alcebiades, né? Eu tenho até aí o aqui, deixa eu Alcebiades quer governar Atenas, pegar um negócio. e aí ele conversa com Sócrates e admira o Sócrates, né, pela forma dele pensar e tudo. Aí ele fala que ama o Sócrates. Mas aí o Sócrates vira e fala: ô Alcibiades, você não me ama, você ama o meu saber. É, Ele mostra para ele isso. ele falou, você ama o Agatão, o outro filósofo, né? Uma outra No outro pessoa. sentido de amor. É. Aham, Mas aham. com Sócrates Exatamente, aí aí era que a aparece questão o da agalma, né? transferência. Aham. Isso. Aqui, ó. Aí ele acentua. Muito interessante. Tem uma leitura aqui que está no Fundamentos da Clínica Psicanalítica, né? Finalmente, Jacques Lacan dedicou a sessão do dia 3 de fevereiro de 1954 do seu seminário sobre os escritos técnicos de Freud a uma releitura dos conceitos de transferência e resistência. Alguns anos mais tarde, dedicou um ano de seu seminário a uma redefinição do conceito de transferência, afastando-o dos fenômenos da sugestão, resistência e repetição, aos quais estava vinculado na obra de Freud, e articulando em torno da noção de amor ao saber. Uhum. Amor ao saber. Apesar que Freud tem essa frase clássica, né? Minha caneca não está aqui, mas que toda cura, né? Márcia, É qual é a pelo página? amor. Isso aqui está nas obras incompletas de Freud, Editoral. nas notas finais. É que não é o que eu tenho esse livro. No finalzinho da nota, na verdade, sobre o início do tratamento. Nota sobre o início do tratamento. Ah, ok, obrigada.
mas que está nas obras incompletas. Então, não sei se nas outras obras existe essa nota. Uhum. Foram dos tradutores, né? Então, para fechar aqui o ponto, né? Não é à toa que lhes repiso desde sempre que o amor é dar o que não se tem. É esse, inclusive, o princípio do complexo de castração. Para poder ter o falo, para poder fazer uso dele, é preciso justamente não o ser. Quando voltamos às condições em que parecemos sê-lo, porque também o somos, não há dúvida disso quanto ao homem. E quanto à mulher, voltaremos a dizer por que incidência ela é levada a sê-lo. Pois bem, é sempre muito perigoso. Uhum. Muito bem. Paramos Intenso, né? Como sempre. paramos no amor e no Uhum. ponto, paramos no amor e no ponto 3, Uhum. né? Bom, onde ele vai entrar na jovem homossexual, É, né? da queda, né? Ficará para o próximo encontro, Uhum. né? Bom, vamos lá. Os desbravadores continuam. Bom, Firme e Daqui forte. 21 dias, né? tirar uma foto, gente. Sorriu. Ah, tira. Um beijo. Um beijo. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Boa Obrigada. semana. Tchau. Tchau, tchau.